Se você quer começar a investir na Bolsa Americana, ganhar uma renda em dólar, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como que você faz para começar do zero a investir no exterior, principalmente saber como que você pode montar uma carteira, quais são os impostos que tem lá no exterior, como funcionam essas taxas de câmbio e várias outras dicas que vão fazer você sair do zero a ter dólar rendendo na sua conta e investindo lá na Bolsa Americana agora em 2024. Muita gente acha que é difícil investir no exterior, coloca uma dificuldade gigantesca. Eu concordo que antes, alguns anos atrás realmente era bem difícil investir, só gente que tinha grana, mas hoje em dia não. Hoje, se você tem 5 dólares, você já consegue investir no exterior, comprar qualquer ação da Bolsa Americana, seja Apple, Microsoft, Amazon, receber dividendos em dólar na sua conta e começar já a criar uma renda para você viver na aposentadoria muito melhor, sua liberdade financeira em dólar. Então vamos lá que esse vídeo aqui promete muito, eu tenho certeza que vai mudar totalmente a sua vida financeira a partir desse momento. Não existe na internet nenhum vídeo tão resumido como esse para você investir no exterior do zero. Antes de começar a investir, independente se você vai investir na Bolsa Americana, brasileira, qualquer outro investimento que você for fazer, o ideal é que você comece a primeira coisa delas com reserva de emergência. Pode parecer balela falar esse negócio aqui de ter uma reserva de emergência que todo mundo fala, mas é muito importante. Se você tiver alguma emergência, realmente precisar gastar alguma coisa que você não estava prevendo, você precisa pegar desse dinheiro que estará guardado em CDBs, Tesouro Selic, coisas de fácil acesso, para que você não precise resgatar seus investimentos da Bolsa Americana, que o ideal é você investir lá fora pro longo prazo. Se você for investir na Bolsa Americana para curto prazo, não vai dar certo. Então você nem vai mexer nesse dinheiro, você não pode ter hipótese de mexer nesse dinheiro. E o ideal para reserva de emergência é você juntar um dinheiro ali de mais ou menos 6 meses do seu custo de vida. Então vamos supor que você tem um custo de vida aí de 3 mil reais por mês, então você teria que guardar 18 mil reais, que seria 6 vezes 3 mil reais por mês. E aí você pode guardar no CDB, Tesouro Selic e deixar esse dinheiro lá. Depois que você juntar esse dinheiro, aí sim você pode começar a olhar para investimento exterior ou bolsa brasileira. Coloca isso em prática que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Isso acontece comigo direto, eu preciso pegar às vezes um dinheiro que eu não estava esperando e eu não vou pegar dos meus investimentos na Bolsa Americana, vou pegar da reserva de emergência. Agora, o primeiro passo que você tem que fazer para investir lá no exterior é abrir uma conta numa corretora que vai te possibilitar acesso à Bolsa Americana. Não são todas as corretoras que possibilitam isso, Não é que nem você abrir uma conta na Modal Mais e achar que ela vai te possibilitar isso, ou a Rico. Não tem isso. Você vai ter que olhar para algumas corretoras específicas. Aqui no canal eu já tenho um vídeo explicando sobre todas as corretoras que tem hoje disponível para o brasileiro e que dá acesso à Bolsa Americana. Eu vou deixar o card aqui em cima, que você pode olhar depois com um pouco mais de calma quais são as melhores opções de corretora para você escolher atualmente. Mas é importante você não olhar somente para a taxa que a corretora cobra, mas sim pela grandiosidade que ela tem, a segurança, e você também se adaptar ao aplicativo e como ela é fácil ou não de utilizar. Então o que eu recomendo para vocês é abram conta em 2 ou mais corretoras que dão acesso à Bolsa Americana para você testá-las. É gratuito, assim você vê qual que é melhor para você. Bom, depois que você abrir conta na sua corretora que você escolher, dentro das corretoras, você, em grande maioria delas, vai ter a opção de fazer o próprio câmbio do dinheiro ali internamente na própria corretora. Ou seja, você não vai precisar utilizar algum terceiro para pegar o seu real e converter em dólar. Porque para você investir na Bolsa Americana, além de ter uma corretora que te dá acesso à Bolsa Americana, você precisa comprar dólar. Não dá para você investir em Apple, Microsoft, Amazon em real. Então essas corretoras que você vai escolher vão te dar acesso a converter essa moeda lá dentro da corretora mesma. Ou seja, você vai mandar um Pix em real para essa corretora e ela vai receber Pix lá em real. E aí você mesmo vai converter para em dólar. Depois que você converter em dólar, você pode comprar qualquer ativo da Bolsa Americana. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui no meu celular. Eu tô mostrando isso dentro da corretora Avenue, que é a corretora que eu utilizo. E é bom lembrar que eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, então é realmente a que eu utilizo aqui, mas se quiser utilizar qualquer outra, vai a que você achar melhor, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas é só para ter um exemplo. Então, dentro da corretora, vocês vão ver aqui que vai ter uma parte de câmbio, Com as outras são muito parecidas. Então, quando você mandar um Pix em real para cá, você vai ter a opção de converter de real para dólar. E aí você vai escolher se você quer para conta de investimentos, que é a conta da Bolsa Americana, ou para conta Bank, Então, grande parte dessas corretoras também vão te dar um cartão para você poder gastá-lo no exterior. Então, vamos supor que você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você pode comprar dólar e mandar para o banking aqui, que basicamente ele vai cair no seu cartão e aí você pode gastar. Ou você manda para conta investimento para você investir. E aí você consegue fazer essa conversão rapidamente aqui, clicando poucos botões do real para dólar. Aí você já vai ter dólar na sua conta e aí fica muito mais fácil para você fazer esse investimento. Mas um ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês, que é importante vocês conhecerem, saberem quando vão investir no exterior, é em relação à taxa de câmbio IUF que é cobrada nessas conversões de real para dólar. Então vamos na minha tela aqui para mostrar na prática para vocês. Só para vocês terem ideia de como que funciona, existem 2
tipos de dólar, né, que são cotados no mercado. O primeiro é o dólar comercial, que é o que a gente chama de dólar limpo, que é quando você pesquisa assim, quanto que tá o dólar no Google, né, e ele vai te falar lá, o dólar tá 4,70, por exemplo. Esse é o dólar comercial, e não é esse dólar que você vai pagar lá na corretora. Então toda vez que você entrar na corretora, que nem eu te mostrei aqui, para converter seus reais para dólar, você não vai pegar o dólar a 4,70, por exemplo, que tá mostrando no Google. Você vai pegar o dólar turismo, que a gente fala, que são o dólar comercial mais as taxas embutidas. Então quando você entrar na sua corretora, ao invés de estar o dólar que você tá vendo no Google, vai estar ali um pouco mais, né? Porque tem taxas de câmbio que a gente fala incididas nesse dólar. Não tem como você fugir disso e cada corretora vai cobrar a sua. Então é legal você olhar até aquele vídeo que eu falei no início desse vídeo aqui, que eu faço uma comparação de quais são as taxas de cada uma das corretoras, como cada uma delas cobra. Mas só pra vocês terem ideia, quando vocês forem comprar dólar, o dólar vai estar mais caro do que tá no Google, né? Então vamos supor que ele tá 4,70 no Google. Lá na sua corretora vai estar 4,80 para você comprar. E se você for vender dólar, ou seja, pegar dólar para converter em real, eles vão pagar mais barato do que tá no Google lá na corretora, né? Então porque eles vão ganhar tanto na compra e tanto na venda e não tem como fugir disso, tá? Só que cada casa vai cobrar a sua. Então existe essa diferença e é muito importante vocês saberem porque nunca vai ser igual o do Google. E aí tem uma outra taxa, né, que é importante vocês saberem, que é o IOF. Então toda vez que você for comprar dólar, vai ter a taxa de câmbio, que é essa aqui que eu falei para vocês, que vai incidir sobre a taxa comercial, né? Varia de 1 a 3% a taxa de câmbio. E tem a taxa de IOF a mais. Essa taxa de IOF é a taxa de imposto sobre operações financeiras, que o próprio governo cobra. E essa taxa vai variar de 0,38% a 1,10%. Então vamos supor que você vai querer comprar dólar para conta de investimento. Vai ser cobrado 0,38% de taxa de IOF. Se você for mandar esse dinheiro para conta banking, né, para o cartão para você gastar no exterior, o IOF vai ser de 1,10%. Esse valor aqui é fixo. Todas as corretoras têm que cobrar o mesmo valor, porque é o imposto do governo, tá? Então vai ser incidido toda vez que você comprar dólar. E a taxa de câmbio é a taxa que cada banco vai cobrar a sua. Então vai ter corretora que vai te cobrar 1,80 de taxa de câmbio. Vai ter outras que vão cobrar 2%. Então vamos supor que uma corretora cobre 2% de você. Ela vai cobrar 2% em cima do valor que está no Google, nos jornais, que são os dólares comerciais. Aí ela cobra essa taxa e vira o dólar turismo, né? Que é o dólar comercial mais as taxas. E aí só pra vocês ficarem atentos, evitem pagar mais de 2,5% nessa taxa de câmbio, tá? Sempre pesquisa, porque mais que 2,5% você tá pagando muito caro. Agora, sabendo que você tem uma corretora, você sabe comprar dólar, chegou a hora de você montar uma estratégia e uma carteira bem direcionada para você colocar esses dólares, né? Investir de fato na prática. Agora eu vou passar algumas dicas muito importantes de diversificação de carteira. Como que você pode montar a sua carteira inicialmente? Quais são as ideias iniciais que eu faria? Então, o primeiro ponto interessante aqui é para você montar uma estratégia de investimento, porque depois que você abre conta na corretora e compra dólar, agora esse é o próximo passo, é esse. A primeira coisa é você ter uma diversificação muito clara entre os países, né? Então, provavelmente, se você vai investir no exterior, você também investe no Brasil. Então, você tem que saber exatamente quanto você vai querer deixar no Brasil e quanto você vai querer deixar no exterior. Então, eu, Léo, por exemplo, eu deixo 80% no exterior e 20% no Brasil. Então, é legal você já ter isso muito claro quando você começar a investir no exterior, para você saber, né, do seu salário, quanto você vai distribuir para o Brasil e quanto você vai distribuir para o exterior para converter em dólar. A segunda coisa é pegar esses 80%, por exemplo, ou o percentual que você definir para os Estados Unidos e diversificar nas classes, que é o segundo passo. Então, lá nos Estados Unidos, você vai ter ações para comprar, que é Apple, Microsoft, Amazon, REITs, que são parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, só que são imóveis americanos, né? E os ETFs, que são iguais ao Brasil aqui, que são fundos de investimento negociado na bolsa. Então, tem ETF de marca de luxo, ETF de tecnologia, de tudo que você possa imaginar. E aí, o ideal é você diversificar entre os três ou só em um deles. Só quero ter REIT, então você vai diversificar nos REITs. Quero ter ações, então você vai diversificar em ações. Então você vai diversificar nas classes de acordo com os seus interesses. Então é muito importante também você ter claro qual que é seu objetivo e principalmente o seu perfil de risco. Eu quero me aposentar para ter uma liberdade financeira. Então é legal que você pode ter um percentual maior nos Estados Unidos, já que é um risco um pouco maior e você vai ter que investir para um longo prazo. E principalmente qual que é o seu perfil, se você é mais arriscado, não é, né? Isso vai mudar também o percentual que você vai colocar aqui. Então se você quer correr mais risco, você vai colocar percentuais maiores em ações e REITs. Se você quer correr menos risco, você vai colocar percentuais maiores em ETFs, né, que são menos arriscados. E aí é muito importante, isso aqui é uma dica assim muito necessária. É legal você diversificar entre setores, tá? Mas antes eu quero dar uma outra dica muito importante. Como você pode começar, né? Eu comecei, meu primeiro ativo que eu comprei, né, depois que você converte em dólar, você já pode comprar qualquer ativo na bolsa americana. E o ativo que eu comecei foi o VOO, que é um ETF que replica o S&P 500.
500, né, as 500 maiores da Bolsa Americana. Então na própria corretora você pode pesquisar pelo VO e compra ele, se for do seu interesse, que basicamente você vai estar comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma ótima forma de você começar. Você pode começar pelo QQQ também, né, que é o ETF do Nasdaq 100, ou seja, ele vai pegar as 100 maiores empresas de tecnologia. Então começar por ETF é muito tranquilo, porque é difícil você errar, né? Eles vão entregar rentabilidade no longo prazo certeira, basicamente. E aí com o tempo você pode ir olhando ações, REITs aí que vão mais te interessar. E aí é legal você fazer uma diversificação de setores. Então, quando você for comprar ações, REITs, ETFs, é legal que você diversifique entre os setores também de cada um deles. Então, não é legal você ter só ação de banco, por exemplo, do setor financeiro. É legal você ter ação do setor de saúde, energia, tecnologia, financeiro, telecomunicação, vários outros que tem lá. E aí você vai diversificar os percentuais dentro dos setores. Então, para ações, você vai escolher ali ações, sei lá, de saúde, financeiro e banco. Aí distribui os percentuais. Para o REIT, para o REIT eu vou escolher setor de data center e de escritório, por exemplo. E também de varejo. De ETF eu vou ter só o ETF VO, não tem problema. ETF você não precisa diversificar muito, porque os ETFs já são diversificados. Mas isso é importante você olhar, né? Os setores que você vai ter, e tem que ter mais de 2, 3 setores ali para ficar bem diversificado. Essas dicas aqui, elas são muito importantes, já vão te dar um grande upgrade na sua carteira. Bom, aí agora a gente vai para outro passo que você precisa dar. Quer saber, Léo, quais ativos eu compro, quais ações, onde que eu busco as ações, os REITs para encontrar, para estudar? Agora vai uma dica muito boa para vocês. Eu gosto bastante de utilizar esse site aqui chamado Fundamentei. Vocês vão entrar nesse site aqui e vocês vão ter essas duas opções aqui no lado esquerdo, chamado de Stocks, que são ações americanas, e REITs, que são os REITs, né, os fundos imobiliários americanos. Quando você clica em Stocks aqui, você vai poder fazer uma seleção dos setores. Então, por exemplo, tô procurando uma ação de, sei lá, de bancos ou de software, por exemplo. Você vai clicar em software, ele vai filtrar e vai trazer várias ações aqui para vocês que são de software. Então é uma ótima forma para você começar a encontrar algumas ações de alguns setores para você começar a estudar. E cada ação que você clicar aqui, você vai ter mais informações sobre elas e você pode dar uma estudada. Obviamente que o interessante é você encontrar ações que têm um crescimento de receita positivo, né? Então deixa eu até mostrar isso aqui para vocês. É legal vocês verem ações que estão crescendo a receita, que crescem o lucro também ao longo do tempo, tem uma dívida menor, tem um caixa mais elevado. Então esses pontos é legal você ficar de olho, tá? Receita crescendo, lucro crescendo, e aí sim você vai saber escolher uma boa empresa. E a mesma coisa para REITs, tá? Então você vai vir aqui em REITs, clicar, e aí você escolher o setor, quero o setor de escritório. Pronto, ele vai te mostrar vários REITs do setor de escritório para você estudar. Você pode utilizar esse site chamado ETF.com. Aqui você vai buscar por qualquer ETF. Então, vou buscar pelo ETF VO que o Léo falou aqui. Aqui nesse site você vai poder instalar também o seu Google Translate, né, que é basicamente uma extensão do Google para traduzir as páginas aqui. E aí você vai ter tudo sobre o ETF, né? Então como que ele funciona, o que ele compra, qual que é a taxa de despesa dele, isso é muito importante, né? Então é 0,03%, que é muito baixa. Isso você tem que ficar de olho, né? E você pode descer um pouco mais embaixo e ver outras informações. Aqui na parte de cima você clica em participações, aí você vai ver quais empresas ele investe, né? Isso é legal você ver quais empresas aquele ETF que você quer investir ele investe, né? Então ele tem 7% em Apple, 7% em Microsoft, 3,4% em Amazon. Então nesse próprio site aqui você já consegue ver uma visão geral sobre todos os ETFs. E aí a gente entra em outro passo que é, beleza, Léo, mas como que eu ganho dinheiro com esses investimentos? Existem duas formas, né? Com a valorização desses ativos, ou seja, vocês compram ele a um preço e ao longo do tempo ele vai valorizando e aí você vai, né, ganhando dinheiro com ele. E também com os dividendos que eles pagam, né? Que é basicamente ali um percentual do lucro daquelas empresas. Como você se tornou acionista, você recebe isso na sua conta em dólar. Calma que eu já vou entrar nesse caso, mas vamos falar primeiro sobre valorização. Então vamos supor que você comprou aqui a Microsoft, né? Você converteu seus reais em dólar lá na corretora, comprou a Microsoft lá porque você achou interessante. E aí vamos supor que você comprou ali no início de 2023 e agora em 2024 ela já valorizou aí 57%. Então você investiu um valor e você ganhou 57% já de valorização. Se você vender, você vai ter um lucro. Então essa é a primeira forma de você ganhar. E a segunda forma é o dividendo que essas empresas pagam. Nem todas vão pagar, algumas vão pagar mais, outras menos. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso no canal, mas os dividendos eles são um percentual do lucro, né? Então quando você vira acionista dessa empresa, você tem representatividade do lucro dela também. E aí esses dividendos, eles são pagos na sua conta da sua corretora, tá? Você recebe ele lá para você poder utilizar da melhor forma possível. Mas é importante comentar que existe um imposto sobre os dividendos em dólar lá nos Estados Unidos para você que é brasileiro. Então todo dividendo que você for receber, então vamos supor aqui que o JP Morgan, que é um banco gigantesco lá nos Estados Unidos, pagou dividendo para você, pagou $1. Você vai receber na sua conta 30% a menos, que é um imposto cobrado pela corretora nos Estados Unidos lá sobre os dividendos. Então
Então ao invés de você receber $1 na sua corretora do JP Morgan, você vai receber 0,7 cents líquidos na sua conta. Então a própria corretora, como Avenue, Banco Inter, Nomad, fica responsável por tributar esses 30% dos dividendos e te depositar líquido já na sua conta. Então todo o dividendo que você vê lá na sua conta disponível na corretora já é líquido de imposto, já tributado em 30%, tá? Então isso é muito importante comentar, mas é uma forma de quanto mais você investir naquelas ações, mais dividendos você ganha e maior é a sua renda passiva. Então só para mostrar um pouquinho mais sobre dividendos para vocês vão entrar no site dividend.com e pesquisar por uma empresa que vocês gostam e estão analisando. Então vamos olhar o JP Morgan, lembra que eu falei para vocês que é o maior banco aí dos Estados Unidos. Quando você pesquisa sobre ele, você consegue ver aqui a frequência dos pagamentos, então é um pagamento trimestral, ou seja, a cada 3 meses ele paga dividendo. E se você descer um pouco a página, você consegue ver o valor que ele está pagando dos dividendos. Então você vê que ele paga $1 a cada trimestre por cota que você compra. Lembrando que esse dividendo que ele mostra aqui não tem um imposto, né? Então você vai receber 30% a menos disso na sua conta. E aí, obviamente, quanto mais ações do JP Morgan você comprar, mais dividendos você recebe. E aí é nessa que muita gente começa a criar $500, $1.000 todo mês de renda passiva, porque vai cada vez mais investindo. E essa é a ideia dos investimentos lá no exterior, né? Além de você ganhar com as valorizações, ganhar uma boa renda com esses investimentos. Bom, e aí que a gente entra num outro ponto muito importante a ser comentado, que é imposto e declaração, que vocês precisam saber. A primeira delas é sobre imposto. Então o imposto que a gente tem é, primeiro, os 30% sobre os dividendos, que a corretora fica responsável, você não precisa pagar mais nada aqui no Brasil, só declarar uma vez por ano. Agora, o lucro você tem que pagar. Então vamos supor que você fez qualquer venda lá na Bolsa Americana de alguma empresa que você ganhou lucro. Então você vai ter que pagar 15%, independente do valor que for, né, do lucro em si, 15% de imposto sobre esse lucro, somente sobre o lucro, tá? Não sobre o total da venda. E aí você vai emitir uma DARF aqui no Brasil e vai pagar esses 15% sobre o lucro. Então você paga o lucro aqui no Brasil, você não precisa pagar nada lá nos Estados Unidos. Então você vai vender uma ação lá nos Estados Unidos, a diferença do lucro você vai pagar 15% emitindo uma DARF aqui no Brasil. O interessante é que você pode compensar os prejuízos, então vamos supor que você vendeu uma ação com prejuízo. Você pode abater esse prejuízo na outra venda que você fizer com lucro e pagar um imposto menor, né, em cima do lucro que você teve. E aí, declaração de imposto é bem simples, né? Você vai ter que declarar seus investimentos no exterior uma vez por ano, junto com a sua declaração ali de imposto anual. Então vamos supor que você comprou ações em 2024 na Bolsa Americana. Então você vai ter que declarar no início de 2025, na sua declaração anual, seus investimentos no exterior. Não vai precisar pagar mais nenhum imposto, não existe bitributação sobre os dividendos. Então se foi tributado em 30% lá sobre os dividendos, você só vai declarar que você recebeu os dividendos e o imposto já foi pago. Não precisa pagar mais nada aqui no Brasil. O único imposto que você precisa ficar de olho é sobre vendas com lucro que você fizer, que tem que pagar 15% sobre o lucro aqui no Brasil. Somente isso, tá? Então declara uma vez por ano, dividendos é 30%. Você não precisa pagar nada mais, a própria corretora faz isso, só declara. E quando você vender, se for com lucro, 15%. E paga aqui no Brasil e declara aqui no Brasil. Você não vai declarar nada nos Estados Unidos, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Agora eu vou passar umas dicas muito importantes para você que tá iniciando nesse mundo de investimento. O primeiro deles é que comece o quanto antes possível, porque quanto antes você começar, maior vai ser sua renda lá na frente. Só para vocês terem ideia, se vocês investirem R$250 todos os meses e tiverem um rendimento de 9% ao ano, se você fizer isso durante 40 anos, você alcança o seu primeiro R$1 milhão apenas com R$250 todos os meses durante 40 anos. Você alcança seu primeiro R$1 milhão. Obviamente, quanto maior for o valor do seu aporte, mais rápido você chega no seu R$1 milhão. Mas aí muita gente fala: nossa, Léo, mas para alcançar meu R$1 milhão tá muito distante, né? Imagina ter $200 mil investidos, é muito longo. Mas se vocês observarem, quanto maior o tempo de investimento, menor é o valor de fato que você vai colocar para alcançar seu objetivo. Porque vamos supor que você quer alcançar esse R$1 milhão aqui colocando R$250 todos os meses. Depois de 40 anos, o valor que você vai ter investido é R$120 mil, que vai sair do seu bolso. Mas a rentabilidade, os juros compostos, eles trabalham para você ao longo do tempo, fazendo com que o valor que você vai receber em juros seja muito maior do valor que você colocou. Então, para você ter esse R$1 milhão aqui em 40 anos investindo R$250, que você investiu apenas R$120 mil durante esse período, 934 mil foi só de juros, foi só dos juros compostos ao longo do tempo com os investimentos que você foi fazendo. Então esse é o poder dos juros compostos ao longo
longo do tempo. E outro ponto muito importante, olhem para os investimentos no exterior, principalmente para o longo prazo. Então, mantenha uma consistência de aporte todos os meses, se possível, compra dólar e compra as ações do exterior, independente do momento. Porque, que nem aqui esse gráfico, ele é bem interessante, que mostra a rentabilidade do S&P 500, né, ao longo do tempo. Você vê que desde 1952, a gente já teve várias crises, né, que é esses em preto aqui. Então, teve a crise da Bolsa Americana do crash lá em 2008, a bolsa caiu. Aí você teve a crise da bolha.com nos anos 2000. Você teve o crash do ano 2020 do vírus que a gente teve. Você vê que essas quedas aqui, elas acontecem, mas ao longo do tempo a bolsa americana ela só valoriza. Então essa é a ideia que você tem que ter. Você tem que investir todos os meses, independente das crises que você vai ter, que ao longo do tempo você vai ser compensado por isso. Então a persistência, você manter a consistência, investindo em boas empresas com uma boa diversificação e fazendo isso em dólar, vai te transformar numa máquina de rendimento em dólar. Eu espero que tenha conseguido te guiar, te ajudar com esses primeiros passos, que eu tenho certeza que vai ser excelente se você olhou esse vídeo por completo. E se você quiser ter um treinamento meu sobre investimento exterior, com passos a passos, né, com mais dicas, fazendo algumas coisas na prática, eu tenho o meu treinamento chamado Dollar Start. Ele custa R$19 por mês, é acesso vitalício e você vai poder ali ter acesso a um treinamento completo sobre investimento no exterior. Então, se você quiser ter um complemento um pouco maior do que esse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre o meu treinamento somente para investimento no exterior, para você aprender tudo e colocar na prática com planilha, vários outros assuntos e conteúdos importantes. São mais de 12 horas de conteúdo para você a um preço ilusório, né? Um preço muito baixo, perto do que você vai receber de benefício. Então, se tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Ah, e não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre investimento exterior, porque a ideia desse canal é essa aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!